Aleluia. Aleluia. Querido, volte para o seu lugar. Tem uma palavra que vai encher o seu coração nesse instante, em nome de Jesus. Deus vai agir, Deus vai trazer prosperidade para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus tem prosperidade para a sua vida. Quem diz amém? Querido, Deus vai invadir a sua vida com grandeza, com prosperidade. Deus vai alcançar todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Mais forte, amém? Glória a Deus, querido. Quero trazer uma palavra aqui para você, poderosa. Eu quero que você entenda um princípio muito importante a respeito de prosperidade. Livro de Salmo 100 e... Deixa eu ver aqui. Salmo 127. Salmo 127 é um salmo que diz a respeito de um trabalho de um grande homem de Deus e extremamente sábio. É muito comum nós conhecermos pessoas extremamente sábias e que elas são ímpias. Grande parte das pessoas que são muito sábias aos olhos do mundo, em conhecimento secular, eles se distanciam de Deus. São muito sábios, a sabedoria dele garante a vida dele. Só que quando nós olhamos para a pessoa uma das pessoas mais sábias que já houve, porque a mais sábia é o nosso Senhor Jesus. Quem diz amém? Mas dentre uma das pessoas mais sábias, existiu Salomão. Né? O bispo Robson até postou um artigo científico em que descobriu que Salomão, ele conduziu expedições marítimas em várias partes do mundo, que nós conhecemos hoje, e que naquela época não era nem catalogada, para ter ideia. Dizem alguns conspiracionistas aí que ele veio até na Amazônia, mas enfim, ele era um homem muito sábio, só que a sabedoria dele transferia conseguia transferir algumas, vamos dizer assim, algumas dependências de que certas coisas aconteceriam na nossa vida somente se Deus permitisse. Ele entendia que independente do conhecimento que ele tem, se Deus não permitisse que aquilo fosse feito, não haveria forma de fazer. Talvez existam médicos que acreditam que o poder da vida e da morte está na mão dele, enfermeiros, engenheiros que entendem que aquela construção está nas mãos dele, só que na verdade não. Precisa de existir permissão de Deus para que isso aconteça. Quem diz amém? Querido, você precisa estudar, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, mas tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você constrói, depende exclusivamente da permissão de Deus. Quem diz amém? E Salomão, sendo muito sábio, entendeu exatamente o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Bom, quero entrar em 2 pontos muito importantes aqui. O que é prosperidade, querido? Até onde, qual que é o limite? O que você pode considerar na sua vida que existe prosperidade? Porque existe um limite, né, que você pode considerar que é prosperidade. Um limite em que sentido? Bom, eu sou próspero ou não? E por que eu não sou próspero? Bom, aqui tem um resumo bem sucinto.
Primeiro, ele fala de construção, e segundo, ele fala de vigia. Repete comigo, fala assim: construção e vigia. Repete: construção e vigia. Construção e vigia. Existe alguém que constrói, mas existe alguém que precisa de que aquilo que eu construo seja guardado. Quem aqui gosta de ser roubado? Ninguém, né? Quem aqui gosta de construir? Todos. A grande verdade é que existe um ciclo. Tudo aquilo que você constrói precisa ser guardado. Você não constrói para as pessoas te roubarem. Sim ou não? A pior tristeza que existe é aquilo que você acumulou ser saqueado. E a Bíblia está dizendo o seguinte: se o Senhor não for o construtor, quer dizer, as suas conquistas precisa que o Senhor esteja na sua vida. Tudo aquilo que você constrói, todos os seus projetos, todos os seus planos, você precisa de ter Deus na frente para que essa construção aconteça. Quem diz amém? Querido, ano de 2022 vai entrar e Deus vai ser o construtor dos seus projetos. Quem diz amém? Deus vai ser o construtor dos seus projetos. Só que, em contrapartida, você possivelmente tem um bem, você tem uma casa, você tem coisas que você acumulou. A Bíblia está dizendo assim, que se Deus não vigiar, é saqueado, é tomado. E esse é exatamente o princípio de prosperidade muito sério que existe. É você ter a habilidade de construir e de guardar, e sem ninguém te tocar, e sem ninguém saquear. Quem diz amém? Essa proteção, ela vem exatamente das mãos de Deus. Salomão era um homem que ele sabia construir, ele é um homem que ele sabia estabelecer as riquezas, e ele entendia que precisava de uma intervenção sobrenatural para que os projetos dele fossem bem-sucedidos. Querido, você pode ter cofre, você pode ter cerca elétrica, você pode ter seguro do seu carro, nada pode impedir algo ruim aconteça na sua vida, a não ser Deus guardar, a não ser Deus conseguir, a não ser Deus, cobrir as suas riquezas. Nós temos dependência de colocar Deus em nossos projetos, nós temos dependência de sermos fiéis a Deus, nós temos dependência de colocar Deus em tudo aquilo que você acredita e em tudo aquilo que você tem necessidade que aconteça na sua vida. Salomão está dizendo que de toda a sabedoria que eu tenho, mesmo se eu colocasse o melhor vigia, mesmo que eu separasse o melhor exército, mesmo que eu separasse o melhor sistema de segurança, se Deus não vigiasse a minha casa, não ia servir de absolutamente nada. E ele era um homem extremamente sábio, extremamente estrategista. A Bíblia diz assim que o conhecimento dele, ele foi considerado o homem mais sábio da terra. E ele conseguia entender que, mesmo que ele fosse o mais ardiloso e o mais inteligente, absolutamente nada do que ele projetasse e absolutamente nada do que ele guardasse, se Deus não estivesse junto com ele, era praticamente inútil. Querido, eu quero fazer um desafio para você. Convide a Deus para entrar nos seus projetos em 2022. Amém? Traga Deus para os seus projetos. Coloca Deus nos seus planos. Você sabe como que você coloca Deus nos seus planos? Faz voto, faz ofertas, faz consagrações. É assim que você coloca Deus nos seus planos. Quando nós vemos essas promessas se cumprindo, estão exatamente lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, e esse versículo, ele ilustra exatamente o seguinte: bom, quando é que prosperidade pode fazer parte da minha vida? Como é que Deus vai entrar? Como é que Deus vai vigiar as minhas riquezas? Como é que Deus vai possibilitar que eu construa mais? Quem não constrói mais, ele está parado. E quem é saqueado, ele está parado, ele não cresce. Então ele está perdendo se ele tem essa capacidade. E mais ainda, se você guardou e alguém toma, você também está
diminuindo de tamanho. Deus não vai permitir que a sua vida venha diminuir em 2022. Quem diz amém? Deus não vai permitir que as crises, que os problemas, que as pandemias venham corroer as suas riquezas e os seus recursos em nome de Jesus. Quem diz amém? E nós vamos saber como que nós vamos entrar em 2022. Versículo 10. Tragam todo o dízimo a todo o depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. A casa de Deus tem que crescer. Amém? E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vos abrir as comportas do céu, derramar sobre vocês tanta bênção que nem terão onde guardá-las. Abrirá as comportas do céu. Fazei prova de mim. Dízimo e oferta é o que traz os olhos de Deus para a sua vida. Quem diz amém? Dízimo e oferta é o que você faz com que os tesouros do céu venham a derramar sobre a sua vida. Nós falamos sobre acumular e nós falamos sobre guardar. Deus estrutura que você acumule e Deus estrutura também que você guarde. Então, o desafio dele é: vejam se eu não vos abrir a janela do céu. Existe uma promessa para dizimista. E mais ainda, impedirei que as pragas devorem as suas colheitas, conquistas e o seu acúmulo. Eu conquisto e guardo, e ninguém toma aquilo que é seu, em nome de Jesus. Em 2022 você vai continuar acumulando, vai continuar guardando, e Deus, ele vai ser o seu vigia, e Deus também vai ser o seu construtor. Querido, se você quiser levar essa oferta para 2022, então você precisa entender que dízimo e oferta é aquilo que prepara o seu ano de 2022 para ser consagrado. Você precisa separar a oferta, você precisa ser fiel no dízimo, para que você tenha um Deus que garanta a sua prosperidade sempre está avançando. Deus é o único que vai garantir que a sua prosperidade sempre faça parte da sua vida. Deus é quem vai garantir que seus projetos em 2022 vão dar certo e todos os bens que você conquistar, não haverá devorador em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, se você é dizimista, se você é ofertante, querido, fique de pé em nome de Jesus. O Senhor vai edificar a sua construção. Quem diz amém? E o Senhor vai guardar a sua cidade. Vai guardar aquilo que você já conquistou. Amém? Feche os seus olhos. Fala com Deus que nos seus planos em 2022, Ele vai estar junto com você. Que nos seus projetos em 2022, você vai construir e Ele também vai ser o construtor. Ele vai fazer com que os seus projetos venham a se realizar. Ele vai fazer com que as suas conquistas venham se consolidar em nome de Jesus. E aquilo que você já guardou, querido, aquilo que você conquistou, aquilo que já está na sua posse, que está nas tuas mãos, absolutamente nada vai tocar. A doença não vai tocar. Querido, as pandemias não vão tocar nos seus negócios. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai abrir mais e mais e mais negócios, e todos eles vão dar certo, porque o Senhor vai ser o seu construtor. Querido, nós vamos passar esse mês de dezembro ofertando, nós vamos passar esse mês de dezembro consagrando os nossos projetos, e Deus vai te responder. O nosso ano de 2022, ele começa a ser semeado desde já, em nome de Jesus, amém? Prepara o seu dízimo, prepara a sua oferta, traga aqui à frente. Abra, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver.
Abra, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver. Amém, igreja? Estende suas mãos aqui para frente. Vamos consagrar os dízimos e as ofertas. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu cubro, Senhor, eu declaro, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esses dízimos chegarão aos céus, ó Pai. Essas ofertas chegaram aos céus, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, abençoe os planos, os projetos. Que o Senhor guarde, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que é do teu povo, tudo aquilo que é da tua igreja, Deus. Que haja, Deus, que o Senhor venha encobrir, Senhor, em nome de Jesus, e trazer riqueza, trazer prosperidade e trazer bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Você vai prosperar, querido, em nome de Jesus. E pode passar os avisos, por favor. Em tempos de insegurança e medo, nós temos para onde olhar. Jesus transformou a morte em vida e esse é o real motivo da nossa alegria. Então eu quero convidar você a estar conosco no nosso culto de Santa Ceia em todas as áreas. Líder de células em um dos bairros mais perigosos da sua cidade. Tirou várias pessoas do tráfico. Dezenas de almas salvas. Abriu uma igreja no mesmo bairro em que foi baleado. Tetraplégico. Sem mobilidade. Sem habilidades. Sem privilégios. Sem apoio. Sem condições perfeitas. Sem medos. Sem desculpas. E sem limites. Otária. Era assim que eu me senti depois que ele me expôs na internet. Vergonha. Tristeza profunda. Me isolei de todos. Tinha uma certeza. Eu nunca mais seria feliz. Tudo que está dentro de você, tudo acumulado. Medo, insegurança,
falta de confiança nas pessoas, você colocasse para fora. Job, como assim? Eu vou falar tudo, vou ficar aqui 1 hora falando. Não. Eu queria que você colocasse para fora em um tom de grito. Que você bradasse. Eu confio em você. Pode ser? 1, 2, 3. Uou! Hoje Deus te livra. Hoje Deus te cura e te transforma. Esse peso não é mais seu. Hoje você é livre. Amém? Era só isso. Você não gritou na primeira vez porque você teve vergonha, eu sei. Eu também ficaria, eu acho. Na segunda você também não gritou. Mas você deixou isso, sabe, te dominar. E eu quero que você entenda que, na verdade, é você que tem que dominar todas essas situações. Para que você seja liberta e para que Deus cumpra o propósito na sua vida. Que nem eu falei, uma lamparina de nada serve se ela estiver escondida. Mas ela cumpre o seu propósito quando ela é colocada no mais alto lugar. Porque aí ela tem liberdade de brilhar. Jesus morreu na cruz para te dar essa liberdade de brilhar. De ser livre, de ser quem você é. Eu seria hipócrita de falar que os outros não vão te julgar, mas vão te julgar. Acontece. Mas o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. O que importa é o que Deus tem para você. Você crê nisso? O que Deus sussurra em nossos ouvidos, devemos gritar nos mais altos telhados. Eu sei que Deus tem sussurrado no seu ouvido. E aquilo que Ele tem sussurrado, você precisa subir no mais alto lugar para gritar. Amém? As coisas que fizeram com você, a exposição, tudo isso não te mata, mas te fortalece. Glória a Deus. Boa noite, Arena. Boa noite, Arena. Glória a Deus. Quantos estão preparados para uma palavra que vai mexer com seu coração hoje, em nome de Jesus? Antes de eu iniciar a palavra, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Dá um sinal com a sua mão aqui, ali no canto. Que bênção. Fica de pé, você que está nos visitando, por favor. Fica de pé no teu lugar. Eu sei que alguém te convidou, mas foi Deus que te trouxe esse lugar, porque Ele quer falar ao seu coração, amém? Então receba as boas-vindas em meu nome, em nome dos pastores. Seja bem-vindo à Arena Jovem. Esse aqui é o seu lugar, querido. Glória a Deus. Pode se assentar. Seja bem-vindo à sua casa. Amém ou não? Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos nosso coração na Tua presença. Te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre nosso coração. Pai, que possamos receber ministração, ouvir Tua voz. E que essa palavra traga restauração e cura sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu posso ouvir um amém? Queridos, vocês já viram o vídeo, né? Muito forte que passou aqui agora. E hoje eu quero falar, nós estamos numa série de palavras, e a série de palavras tem o título Não Mata, mas Fortalece. E eu não sei se você percebeu, hoje é a 5ª palavra da série. Eu não sei se você percebeu, todas as palavras dessa série, ela traz situações que te marcam, ela traz situações que te machucam, ela traz situações que em muitos momentos te aprisionam e trazem a vontade de Deus, a palavra de Deus, o propósito de Deus que vai dilatar você em nome de Jesus. E essa palavra não é diferente. Hoje eu quero falar para você que hoje é dia de você dar adeus ao seu passado. Amém ou não? Quantos olham para o seu passado? Quantos olham? Se eu falar para você que faça uma retrospectiva da sua vida, da sua história, do seu passado, qual é o sentimento que você resume de tudo que você viveu?
Qual é o primeiro sentimento? Qual é o pensamento? Qual é a situação mais latente que vem na sua mente de algo que você, viveu, que você construiu, que compõe aí o seu passado? Isso te traz tristeza, te traz alegria, te traz dor, te traz euforia. Pensa um pouquinho nesse sentimento que você tem quando você pensa nisso. E eu quero falar com você que existem muitas circunstâncias que nós vivemos. Nesse vídeo aqui, aquela menina falou que ela postou algo nas redes sociais e ela ficou envergonhada, ela ficou arrependida, ela se sentiu exposta. E hoje, querido, não só nas redes sociais, mas em vários momentos e áreas da nossa vida, em muitas circunstâncias nós nos sentimos como essa garota. Em muitas circunstâncias nós nos sentimos expostos. Em muitas circunstâncias nós nos sentimos desonrados, humilhados, envergonhados. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Vergonha é algo que a gente não costuma falar. Sim ou não? Quantos sem vergonhas tem aqui? Deixa eu ver você. Olha, tá cheio de sem vergonha. Levanta a mão, deixa eu ver. A Isabelle eu tenho certeza, sem vergonha nenhuma. Quantos sem vergonhas? Deixa eu ver aqui. Queridos, quando eu estou falando sem vergonha, eu não estou falando de pecado não, viu, irmão? Eu estou falando de cara de pau mesmo. Porque tem uns que falam assim, o Felipe é super sem vergonha. Menino desse tamanho faz célula todo dia, nas redes sociais. Então eu quero dizer para você uma coisa. Existem coisas dentro de nós que nós não expomos, sim ou não? Sim ou não? Existem coisas que você guarda para você. Existem situações da sua vida que você não expõe para ninguém. Por quê? Porque te traz vergonha. Porque te trouxe humilhação. E eu quero falar um pouco sobre esse sentimento, porque a vergonha, ela é um sentimento que, além dela, ela traz consigo a culpa e o medo. Quais são as situações que normalmente as pessoas elas desenvolvem ou passam a ter vergonha, né? Primeiro, quando elas fazem alguma coisa que elas não deveriam ter feito. E, às vezes, aquilo é vexatório, às vezes causa indignação, né? E aquilo se torna um ato de vergonha. Você pode se envergonhar também pelo que você deveria ter feito e não fez, né? Que é uma omissão. Existem pessoas que são muito envergonhadas porque são excessivamente tímidas. E você que está me ouvindo aqui nessa noite é muito tímido, não tenha dúvida que essa palavra vai falar com você. Porque Deus vai reconstruir isso na sua vida. Amém ou não, queridos? Porque hoje nós vamos falar sobre identidade. E timidez está muito ligado ao seu senso de autoestima e de identidade. Outra situação que você pode ficar com muita vergonha é se você é uma pessoa que tem muito sentimento de inferioridade. Se você olha para as pessoas e acha que as pessoas são melhores do que você é diminuído em relação às pessoas, em regra você vai ter vergonha perto delas, né? Outra situação é quando nós perdemos. Nós vivemos num mundo muito competitivo e é engraçado que se você for olhar, né, em várias coisas, esporte, essas coisas, a gente participa de uma competição e a gente quer sempre ganhar. E perder é algo muito difícil de ser administrado. E o perder traz essa vergonha, essa humilhação de não ter sido capaz, ou de não ter dado conta, ou de não ter sido suficiente para aquilo. E aí, queridos, o problema não são as situações que nos trazem vergonha, porque essas situações, eu e todos vocês, ou já passamos ou vamos passar em algum momento da nossa vida. A questão é como nós lidamos com isso internamente. A questão é quando nós deixamos que isso tome conta no nosso coração. Deu para entender ou não, Arena? Amém ou não? E aí, quando nós sentimos vergonha, é interessante porque nós tendemos a ter duas reações, dois posicionamentos. A primeira é um comportamento que ele é destrutivo. Como assim, pastora?
Muitas pessoas com vergonha, o que elas fazem? Elas começam a beber, elas começam a usar drogas, elas começam a se automutilar. Por quê? Porque elas não estão dando conta do que elas estão sentindo internamente, e aí elas começam a fazer coisas que se autodestroem, porque ela está tentando minimizar a dor do sentimento. Vai resolver, queridos? Não, vai piorar, né? Vai piorar. Primeiro, porque aquilo vai fazer mal para você. Segundo, porque aquilo vai continuar te afastando do seu Criador e não vai resolver o seu problema. Qual é a segunda coisa? As pessoas tendem a se isolar. Essa é mais comum. A pessoa que está com vergonha, ela se isola dos amigos, se isola da família, se isola do líder, se isola da igreja, não vai na reunião. Quando vem na igreja, senta lá no fundo ou na galeria para ninguém ver ela. Estou brincando, viu, gente? Não vai falar, todo mundo está na galeria, está com vergonha, não é isso não. Eu estou brincando. Mas é a pessoa que ela quer ficar distante, ela quer se isolar. E isso é um outro problema. Porque, queridos, deixa eu te explicar uma coisa. Psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente falando, Deus nos criou para ser seres relacionáveis, eu já falei isso, para ser seres que são envolvidos em amor e para ser seres que são emocionalmente, eles vivem em um ambiente que eles são aceitos. Por isso nós lidamos tão mal com a rejeição, que é o contrário da aceitação. Por isso que as pessoas muitas vezes deixam de ser o que elas são para serem aceitas, porque nós temos necessidade de aceitação. Essa necessidade tem que ser dada a nós desde a nossa casa, nossa infância, com a nossa família. Mas muitas vezes isso não é dado, ou não é dado na completude, e nós sentimos essa ausência e tentamos suprir isso nos relacionamentos externos. E aí, o que eu quero dizer para você? A pessoa, quando ela está envergonhada, ela se isola. E tem algo muito forte. Quando nós sentimos vergonha, tem um peso muito grande, que é o que as pessoas estão pensando a meu respeito. O que as pessoas estão falando a meu respeito. E aí, muitas vezes, essa pessoa começa a internalizar isso que está sendo dito sobre ela e toma como verdade. E aí ela começa realmente a achar que é uma pessoa que não merece, né? Que é indigna, que precisa, que a humilhação tinha que ter acontecido com ela mesma. Então, queridos, eu quero que eu estou fazendo essa introdução para você, porque com essa introdução eu sei que eu consigo mexer e fazer você lembrar de coisas que você talvez tenta fingir que não aconteceu. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que pensam o que os outros estão pensando e falando a seu respeito. E aí eu quero ler com você um texto da palavra de Deus, que está no livro de 1 João, no capítulo 4. João, capítulo 4. O que eu quero que você entenda. Eu trouxe para você que além da vergonha, ela traz consigo um medo. Muitas vezes o medo de um castigo, o medo de uma consequência e uma culpa. Mas o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, fala assim, vocês conseguem projetar para mim, gente? 1 João capítulo 4. A palavra diz, é capítulo 4, 1 João capítulo 4. Do verso 18 e 19. 1 João capítulo 4, verso 18 e 19.
Glória a Deus. Fala assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, querido, a primeira ferramenta que você precisa para vencer o medo que a vergonha te traz, que você precisa vencer a culpa que a vergonha te traz, e pode ser sim, querido, que o que você tenha feito seja algo vergonhoso. Pode ser que seja algo que até eu teria vergonha se eu tivesse feito. Mas eu quero que você entenda o seguinte: a palavra de Deus fala que Deus é amor, né? E que aquele que é aperfeiçoado no amor não teme, não tem medo. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém ou não, queridos? Amém ou não, igreja? Você consegue entender o que a palavra de Deus está dizendo? O que a palavra de Deus está dizendo é que sim, você pode ter errado, sim, você pode ter falhado, sim, você pode ter se envergonhado, mas o amor de Deus por você lança fora todo medo. Queridos, entenda uma coisa. Quando eu falei que o medo, as pessoas tendem a se isolar, eu lembrei aqui agora de Adão, quando Adão pecou. O medo não, a vergonha. Adão, quando pecou, ele se escondeu. Ele se escondeu, colocou a folhinha, e quando Deus chama ele, fala: Adão, por onde você estava? Ele falou: eu vi que eu estava nu e eu tive medo. Eu estava envergonhado. Olha, desde os primórdios, né? A ação do homem, ela é a mesma. Nós queremos nos envergonhar, nós tememos, nós queremos nos esconder. E, queridos, Salmo 139 fala isso. Não existe aonde você se esconder do Senhor. Se você for no mais alto monte, lá Ele está. Se você for no mais profundo vale, lá Ele está também. Não tem aonde você se esconder de Deus. E eu quero te dizer mais. Deus vai te encontrar, querido, não é porque Ele quer te chicotear. Deus vai te encontrar porque o amor dEle te alcança aonde você está. Pastora, mas eu errei. Mas o amor de Deus por você não mudou. Não mudou. Nós precisamos compreender isso, querido. Deus nos alcança com olhos de amor. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, a Bíblia fala que Jesus olhou para ele, e os olhos de Jesus não eram olhar de condenação. Tanto não era um olhar de condenação, que depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi aonde? Foi em Pedro, dizer: Pedro, tu me amas, então apacenta a minha ovelha. Pedro, eu quero estabelecer a minha igreja sobre você. Olha quão maravilhoso é o amor de Deus por nós. Queridos, o que Pedro fez foi grave? Foi grave. Foi digno de vergonha? Também. Ele andou com Jesus por 3 anos, ele servia Jesus, ele comia com Jesus, ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E no momento da luta, da tribulação, ele fala: eu nem conheço. Oi? Como assim você não me conhece? Você está comigo, você come comigo, você anda comigo. E, aliás, ele foi reconhecido porque ele já falava igual Jesus, já tinha o jeito de Jesus. Ele tinha a cara de quem andava com Jesus. E ele fala: não, nunca ouvi falar, nem conheço. Nem conheço. E o olhar de amor de Jesus alcançou Pedro mesmo naquele momento. Então, a primeira coisa que eu quero te falar: eu não sei quais são as circunstâncias que te causam vergonha. Eu não sei o que você fez, o que você deixou de fazer. O que eu quero te dizer, querido, é que por mais que às vezes existam julgamentos humanos, existe um olhar sobre você que
é de amor. Existe um olhar sobre você que te alcança. Existe um amor que vai até onde você está e vai dizer, não se isola, vem para cá, vem para perto de mim, porque eu vou lançar fora todo o medo que você tem. E aí eu quero continuar, querido, dizendo o seguinte, você precisa fazer uma análise de quem é você. Quem é você? Eu trouxe o exemplo de Pedro e eu quero fazer uma reflexão de que se Pedro tivesse trago sobre ele, e eu imagino que ele deva ter ficado muito triste com aquela circunstância, mas se ele tivesse trago sobre ele todo esse sentimento de indignação, de não ser digno, quando Jesus disse para ele apacentar as ovelhas dele, Pedro teria falado, Jesus, não dá, não posso, não sou digno, olha o que eu fiz. E aonde eu quero entrar com isso? Existem muitas pessoas que não se perdoam. E porque você não se perdoa, você não se sente digno, merecedor, nem desse amor e desse perdão que te alcança. Porque a palavra de Deus fala que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas tem gente que mesmo que Deus tenha misericórdia abundante sobre você, você não quer essa misericórdia. Você não aceita a misericórdia de Deus. Você se pune mais do que o Senhor te pune. Deu para entender ou não, queridos? Sim ou não? E aí eu quero que você entenda que você precisa saber quem você é, você precisa saber dos seus limites. Você precisa saber, querido, que você vai errar. Querido, está aqui no altar falando com você uma pessoa que não gosta de errar. Eu não gosto de errar. Estou sendo muito sincera. Eu não gosto, eu fico muito mal comigo mesma. Sabe, quando eu firo alguém, eu fico assim, não é possível. Como é que eu não percebi? Que falta de sensibilidade. Queridos, antes isso me corroía de forma que eu não dava conta da frustração. Hoje não. Hoje eu entendi que eu não sou super maravilha. Super maravilha? Não é a mesma. Não é o mesmo super-herói, não, né? Eu não sou a Mulher Maravilha, né? Eu não sou super pastora. Eu não sou super... Não, eu vou errar. Eu vou errar. Vou errar com você. Vou errar com os meus irmãos. Eu vou errar. E aí eu preciso ter humildade para chegar e falar, olha, errei, me perdoa e eu vou consertar. Mas além disso, eu preciso me perdoar. Então, queridos, eu quero que você entenda que quando você sabe a sua identidade, quando você sabe quem você é, a sua convicção interna é maior do que o externo, é maior do que o que falam, é maior do que o que pensam, é maior do que o que dizem a seu respeito. Por quê? Porque a sua identidade está muito bem firmada. Querido, presta atenção. Se você fica preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito, ou o que as pessoas falam a seu respeito, você tem um problema de identidade. Você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você sabe dos seus limites, você sabe das suas falhas, você se perdoa e perdoa quem faz mal a você, e você fica resolvido sobre isso. As consequências vão vir, em algumas atitudes vão vir, sim, mas isso não muda quem você é. Posso ouvir um amém ou não, queridos? Amém ou não? Você acha que Jesus, ao longo da trajetória dele, não foi humilhado, ferido, envergonhado? Lógico que foi. Lógico que foi. É por isso que a Bíblia diz para nós, lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, a Bíblia fala assim, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Queridos, está passando por uma situação como essa? Pense bem, o que Jesus suportou com aqueles
opositores e eles sem ter culpa nenhuma. Pense bem. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Então, queridos, quando você tem essa convicção, como Jesus tinha, a sua identidade ela não é abalada. A sua identidade não é distorcida por conta disso. Amém ou não? Amém ou não? E eu quero finalizar com você dizendo o seguinte: o que você vai fazer a partir disso? Você que está me ouvindo aqui nessa noite, o que vai mudar na sua vida a partir de hoje? Queridos, apóstolo Paulo fala algo, eu vou pedir para a mesa projetar aqui, que é Filipenses capítulo 3, verso 13. Filipenses capítulo 3, verso 13. E eu quero falar com você um pouco sobre isso. Porque, querido, a vergonha, ela traz, junto com o medo e a culpa que eu já falei, uma condenação, uma prisão. E muitas pessoas não conseguem vencer, não conseguem romper, não conseguem avançar, porque estão presas nesse sentimento. E o que o apóstolo Paulo fala para a gente é o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Repete comigo. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Aponta o dedo para o seu irmão e fala isso para ele. Amém. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante. Verso 14. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso que eu disse para você que hoje você vai dar adeus ao seu passado. Por quê? Porque hoje é dia de esquecer as coisas que para trás ficaram. Pastor, eu não tenho amnésia. E eu não estou falando de amnésia. Eu quero falar para você, queridos, que Deus tem um propósito para a sua vida. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui? Porque o apóstolo Paulo passou por muitas coisas. O apóstolo Paulo também foi largado, também foi envergonhado, também foi humilhado, também foi preso. O apóstolo Paulo passou por muitas coisas. E o que ele está dizendo isso? Tudo que eu passei, eu não vou deixar me parar. Queridos, apóstolo Paulo era um outro homem que tinha muito que se envergonhar, porque ele era perseguidor dos cristãos. Enquanto os homens se convertiam e eles queriam a Deus, o apóstolo Paulo mandava matar eles. E de repente ele se converte, se torna um deles. E o que ele fala? Isso mata? Isso impede? Não. Ele fala, eu fiz errado, então agora eu vou fazer muito mais do que eu devia ter feito. E ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu não vou deixar isso trazer comigo, eu não vou deixar isso me paralisar, eu não vou deixar isso me condenar, e eu vou avançar para aquele prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é isso que Deus tem para mim e para você. Irmão, hoje é dia de deixar o peso, hoje é dia de deixar a condenação, hoje é dia de deixar a vergonha, hoje é dia de deixar a culpa, hoje é dia de deixar o medo nesse altar e falar, Senhor, eu estou deixando na cruz tudo que passou e eu vou levantar, eu vou viver o propósito do Senhor para a minha vida. Mas eu errei, eu não vou parar no propósito do Senhor. Mas me feriram, eu não vou parar no propósito do Senhor. Mas estão falando de mim, eu não vou parar no propósito que Deus tem para a minha vida. É isso, irmão.
Nada pode te parar, nada pode te parar. Doendo, ferido, machucado, errando, nós vamos errar. Mas isso não vai te impedir. Então, hoje é o dia de deixar o seu passado para trás. Posso ouvir um amém, igreja? E aí eu quero que você, olhando para o seu futuro, eu quero que você pense uma coisa, querido. O último exemplo que eu quero dar foi de um homem chamado José. Abra a projeção para mim em Gênesis 41, verso 50. Esse texto é um texto que eu sou apaixonada. Querido, José era um menino que sonhou, ele era sonhador, os irmãos tinham inveja dele, ele foi vendido como escravo. Como escravo, ele trabalhava muito para Potifar. A mulher de Potifar se interessou por ele. Ele não quis ficar com ela. Ela armou uma cena como se ele tivesse tentado ficar com ela. Né? Ele foi preso na cadeia. Ficou naquela prisão por alguns anos. Até o tempo que ele tem a revelação lá do sonho de Faraó. E ele vira governador do Egito. Essa trajetória toda, queridos, eu sinceramente não consigo me colocar na pele de José por tantas dores que ele passou. Portanto, você ser preso injustamente, preso, encarcerado, injustamente, e ser olhado por uma cidade inteira como alguém que tentou ficar com a mulher do seu patrão, é algo difícil demais, eu acho, de contemplar. Mas José, quando ele vence esse processo, ele usa essa frase. Espera aí que eu acho que eu errei. Não é isso, não. Esquece aí. Daqui a pouco eu descubro o versículo. Eu acho que eu anotei errado. O que José fala? A Bíblia fala que José tem 2 filhos. Lá no Egito, quando começa a fome do Egito. E aí ele fala que ele deu 2 nomes para os seus filhos. Um ele chamou de Efraim e o outro ele chamou de Manassés. E a Bíblia fala que José deu esse nome para os filhos dele com Gênesis 41, verso 50. Ah, tá certo. Fala assim, antes começaram os anos da fome, a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Continua, verso 51. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer. Fala comigo, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e da casa de meu pai. Verso 52. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar, ou Deus me fez crescer na terra onde eu tenho sofrido. Queridos, por que eu acho isso tão maravilhoso? Porque quando José, já lá no Egito, governador do Egito, ele tem 2 filhos e ele conclui a história dele dizendo, Deus me fez esquecer da casa do meu pai e de todo o sofrimento, da minha escravidão, da vergonha, da rejeição dos meus irmãos, do que falaram sobre mim. Deus me fez esquecer. E aí? Acabou? Não. Porque quando eu esqueço, Deus me faz crescer. E aí é o processo, querido. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Tem muita gente que esconde, que se isola, que foge, mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Você pode estar no meio da sua dor. Deus vai te fazer crescer na terra da sua aflição. Então, queridos, glória a Deus. Quando eu falo o seguinte, eu não tenho amnésia para esquecer. Não é desse esquecimento que a Bíblia fala. A Bíblia está falando do esquecimento que existe através do perdão, que é a cura, que é o que restaura, que é aquela ferida que você olha e fala, doeu, machucou,
feriu, mas hoje não dói mais, está cicatrizado. E existem pessoas aqui nessa noite que precisam se perdoar. E existem pessoas aqui nessa noite que precisam perdoar o próximo, para que você possa sair dessa prisão, para que você possa esquecer, para crescer. Coloque-se de pé no teu lugar, querido, por favor. Glória a Deus. Queridos, até hoje, você podia estar preso nesse sentimento. Isso tirou o protagonismo da sua vida. Mas a partir de hoje, você vai retomar a rédea da sua vida e escrever a sua história de crescimento. Esquecendo-me, Arena, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Feche os teus olhos. Eu quero convidar você que está aqui no culto hoje e essa palavra foi para você. Se essa palavra Deus falou com você, se você se sente preso, aprisionado, se você se sente ferido, se você se sente, querido, sente que precisa perdoar alguém que você não tem conseguido, sente que você não consegue se perdoar, sente que a sua identidade está abalada, sai do seu lugar, vem para o altar de Deus. Hoje é dia de deixar no altar as suas prisões. Hoje é dia de deixar. Hoje é dia de colocar aqui na presença de Deus, para que você possa crescer a partir de hoje. Até hoje você veio carregando. Até hoje você veio trazendo isso. Até hoje isso veio te paralisando. Até hoje isso veio te sufocando. Até hoje isso veio minando a sua dor, minando a sua força. Até hoje isso veio minando a sua alegria. Mas hoje, em nome de Jesus, é dia de restituição. Hoje é dia de se levantar. Hoje é dia, querido, de esquecer, de deixar para trás. Você que está vindo aqui para o altar, querido, vem colocar diante de Deus. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei quais são as situações que você errou. Eu não sei quais são as situações que você devia ter feito algo que você não fez. Eu não sei qual é o peso do medo, da culpa que você carrega. Eu não sei, querido, o quanto você pensa o que as pessoas dizem a seu respeito. Eu não sei o que te trouxe até nesse altar. Por isso, fala isso com Deus agora. Fala isso com o Senhor. Rasga teu coração para Ele. Rasga teu coração. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus envolva você nessa noite, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Porque o medo, ele fala de castigo. Mas o amor de Deus não. Eu vou pedir para que os pastores orem com você. Para que os pastores unjam você. Para que você seja revestido nessa noite com o amor de Deus. Para que o Senhor possa reconstruir a sua identidade. Para que o Senhor possa trazer para você, querido, o completo entendimento de quem você é, que você é um filho, uma filha muito amado de Deus. Independente do erro, independente da vergonha, independente da dor, você é amado pelo Senhor. Você é amado pelo Senhor. Querido, o amor de Deus te alcança. Agora, onde você está, o amor de Deus te alcança. O amor de Deus te alcança. Começa a deixar aqui no altar. Começa a colocar diante de Deus. Decida nessa noite, querido, liberar perdão para aquelas pessoas que têm te ferido. Para aquelas pessoas que fizeram algo, que trouxeram marcas sobre a sua vida. Decida nessa noite liberar perdão. Decida se perdoar. Decida se perdoar.
Receba o perdão de Deus sobre a sua vida. Oh, querido, às vezes nós somos tão duros conosco mesmo, que não recebemos o perdão abundante de Deus. Nos julgamos, nos condenamos. Esquecemos que o Senhor tem um perdão abundante. Abundante. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa nesse altar. Deixa nesse altar o que está te prendendo. Deixa nesse altar o que está te limitando. Deixa nesse altar. Deixa. Deixa para que você levante hoje, restaurado, transformado, em nome de Jesus. Deixa nesse altar. Espírito Santo de Deus, aqui, vem inundar, enche esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados. aleluia. À medida que você for se sentindo melhor, você pode se colocando de pé. Vamos provar da tua glória Espírito e Santo. bondade. Espírito Santo, Vamos provar Espírito o quão real é tua Espírito presença. Santo, Espírito Santo. Vamos provar da tua glória e bondade. Amém, queridos. Bota a mão sobre o teu coração. Fala comigo, Senhor. Eu recebo o teu amor sobre a minha vida. Eu recebo o teu perdão sobre a minha vida. Senhor, reconstrói a minha identidade em Ti, como filho amado. Fala, Senhor, nessa noite, eu deixo nesse altar o que ficou para trás e eu avanço daqui para frente, para o que está diante de mim, para viver o teu propósito sobre a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu vou encerrar fazendo a última oração, que é a oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. E eu gostaria de convidar nesse momento para que toda a igreja coloque a mão sobre o seu coração e feche os teus olhos. Toda a igreja, com a mão sobre o coração, os teus olhos fechados. Repita comigo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu entrego a minha vida, o meu coração, nas tuas mãos. Senhor Jesus, até hoje eu lutei com a força do meu braço, mas hoje eu entendi que sem o Senhor eu não posso fazer nada. Por isso, perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna, em nome de Jesus. Continue com os teus olhos fechados. Eu quero orar por todos aqueles que fizeram essa oração pela primeira vez. Dá um sinal com a sua mão. Você que fez essa oração pela primeira vez. Glória a Deus. Eu vou pedir para que você saia do seu lugar, venha aqui à frente.
Um líder da igreja que está próximo de você vai te acompanhar. Você não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Amém? Sai do seu lugar, vem para o altar, vem para a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Olha aqui para mim, todos vocês estão aqui à frente. Foi uma oração simples, mas é a oração mais importante da sua história. É a mais importante da sua vida inteira. A decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus é uma decisão que vai mudar o curso da sua vida. Essa pessoa que está do seu lado, é um líder da igreja, vai te ligar, vai te convidar para uma das nossas células, que é uma reunião que nós fazemos nas casas das pessoas, e te convidar também para o Revisão de Vidas, que é o encontro com Deus. Amém? Está no Revisão, glória a Deus. E eu quero te dizer uma coisa, querido. A palavra de Deus fala que a festa no céu, quando alguém entrega a vida para Jesus, quando alguém se arrepende, quando alguém se derrama. E eu quero te dizer que está tendo festa no céu por causa da sua vida, sabia? Tem anjos subindo, descendo, rodopiando e falando: agora ele é do Senhor. Agora a vida, a casa, a família dele vai ser transformada. Amém ou não, queridos? E além disso, tem uma festa aqui na terra. Tem uma igreja super feliz de você estar aqui. E eu queria que você virasse para trás e conhecesse a família Sara, nossa terra. Faz uma festa maior aí, Arena, maior, maior, maior. Amém? Amém, queridos? Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus, amém? Igreja, estende sua mão para cá. Amanhã nós temos Santa Ceia do Senhor em todos os nossos cultos. Traga seu quilo de alimento, amém? Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse culto, por essa palavra, por cada uma dessas vidas, pelos teus jovens, por aqueles que estão no Revisão de Vidas. Clamamos, ó Deus, a tua bênção, a tua proteção, que o Senhor os leve para casa em paz e guardados. Em nome de Jesus, que o nosso restante de final de semana seja cheio da tua unção, da tua presença, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.